Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre a fé, sobre o que cremos, o que você e eu cremos. E na palavra de Deus diz que temos que crer em Jesus Cristo para realizarmos coisas que Deus quer que façamos aqui na terra. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então, quando colocamos a nossa fé em Jesus, nós estamos declarando que confiamos que Deus é um Pai milagroso, bondoso e misericordioso. Por que os milagres? Porque Ele enviou o Filho dele para nos salvar. O Filho dele veio, operou milagres, se tornou homem, morreu na cruz por nós. E nós não devemos viver só pelo que vemos, e sim colocar a fé na frente, à frente de tudo. Crer em Jesus Cristo em primeiro lugar. Crer em Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela coloca a fé dela na frente de uma obra, as coisas começam a mudar. Mas muitas vezes, pelo desânimo, pelo que as pessoas olham em volta de si, aí elas começam a olhar para os problemas e não olham para Jesus, não olham para o que Deus realmente tem feito para mudar a vida dos seus filhos, como enviar Jesus Cristo para nos salvar, para nos ensinar a sua palavra, para pregar a palavra, ensinar o amor e colocar a fé acima de tudo. A fé em Jesus Cristo, nesse nome poderoso sobre todo o nome. Não podemos simplesmente, na hora das provas, na hora dos desânimos, deixar para lá e fazer com que o problema se torne maior do que a nossa fé. Porque é como colocar o carro na frente dos bois, como se fala, no natural, no normal, que as pessoas falam. Você colocou o carro na frente dos bois. Como que esse carro vai andar? Primeiro a gente vai pela fé. Primeiro, quando vamos fazer qualquer coisa, devemos orar a Deus. Aí os problemas aparecem. Começa a orar a Deus. Começa a apresentar a Deus. Começa a engrandecer o nome sobre todo nome, que é o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E não desanimar. Porque o desânimo não faz parte da Santíssima Trindade. O desânimo faz parte do inimigo das nossas almas. Jesus veio para que os filhos de Deus tenham vida e vida em abundância, não para viver desanimado. Somos chamados de crentes. Crente é aquele que crê que Jesus está no comando, que a gente espera nele, tudo por ele, para ele, a glória é toda dele, nesse nome, sobre todo nome. Quando começamos a colocar a nossa esperança em Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que habita dentro de nós, a nossa visão se torna diferente. As bênçãos, elas começam a acontecer, porque as bênçãos vêm pela fé, vêm pelo que você crê, não vêm pela força do braço. Você nunca ouviu dizer que alguém recebeu um milagre porque ele foi lá com a sua força e fez um milagre. Ninguém faz isso, nenhum ser humano com a força do seu braço. Mas pela fé, você já viu milhares de testemunhos mundo afora de pessoas que... Tem pessoas que você conhece, você mesmo já recebeu um milagre. Você e eu recebemos o milagre todos os dias, porque todos os dias temos uma vida, estamos vivos e você sabe muito bem disso. Enquanto há vida, há esperança.
Então, os problemas, eles começam a ficar pequenos quando a gente coloca Jesus para cuidar. Quando a gente coloca a nossa fé em Jesus. E a gente começa a pedir sabedoria para Deus, para entender qual a vontade de Deus, como orar por aquele problema, porque às vezes vamos orar e queremos uma coisa que ao invés de pedir que Deus faça conforme a vontade dele, tudo que Jesus orava, ele apresentava ao Pai, ele pedia e ele falava, seja feita a sua vontade, assim como tem no Pai Nosso. Jesus nos ensinou que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus, porque é melhor, é o melhor para as nossas vidas do que o que pensamos, do que o que imaginamos, queremos para as nossas vidas. O homem é limitado, Deus não. Para o homem, imagine, para aqueles homens, quem abriu o Rio Jordão para os israelitas passarem? E Deus usou Josué para operar o milagre. E ele sempre usa pessoas. Então você deve ser o operador de milagres. Deus vai te usar para acontecer os milagres. Deus vai usar. Agora, como é que acontece os milagres? Que Deus usa pessoas para os milagres acontecerem. Pessoas de fé. Deus não vai pegar uma pessoa que não crê para ele operar um milagre. Na palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí primeiro a gente determina, Pai, em nome de Jesus, eu creio que és poderoso para realizar isso. Eu vou nesse lugar, mas o Senhor vai na minha frente. Eu vou fazer tal coisa, mas o Senhor está comigo. O Senhor vai resolver para mim. Eu não posso resolver esse problema, mas o meu Pai pode. Em nome de Jesus, porque eu creio em Jesus. E é o que Jesus falou. Porque perguntaram para ele. Então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Crê em Jesus Cristo. Crê que o nome de Jesus ele é poderoso. Porque Deus deu poder para ele aqui na terra e nos céus. Em todos os lugares. Ele tem o domínio e poder. Então não podemos desanimar. Porque você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Vamos desanimar por quê? As lutas acontecem. Tem hora que uma pessoa chora, clama. Tem o choro de gratidão. Tem o dia do choro do clamor. Tem o dia do choro de alegria. Você já viu alguém já chorando de alegria, de gratidão, dando pulos, louvando a Deus? Pois é esse o choro que queremos. É esse o choro. Quando precisamos, diz na palavra do Senhor, no Salmo 91. E ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Mas primeiro fala, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Só acreditar não, você tem que crer na palavra de Deus, no que Deus fala, e não colocar a sua como é que fala? O seu cansaço, o desânimo à frente da sua fé, porque aí o carro não anda. É igual o carro de boi. Colocou o carro na frente dos bois, como que vai andar? Não tem como. Mesmo quando bater o desânimo, fala, sai de retro em nome de Jesus, porque o desânimo não é coisa de Deus. Deus não envia desânimo para os seus filhos. Deus sempre fala, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso que eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus, isso é que Deus fala com seus filhos. Deus sempre vem com a palavra de bom ânimo.
Jesus, então, amoroso, misericordioso com a humanidade, que perdoou todos os pecados daqueles que se aproximaram dele e que pediram sua misericórdia. Então queremos o quê? A misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a presença de Jesus, Jesus indo na frente, tudo é resolvido. Pedindo no nome poderoso, sobre todo nome, ele vem com uma solução. Às vezes o homem, ele fica olhando, e agora, o que é que eu vou fazer? Por que tantos problemas sucessivamente? Deus fala, porque você tem que clamar a mim, porque você tem que profetizar na sua vida. Como ele disse, aquele homem, aquele profeta, profetiza, filho do homem. Senão, Deus não ia usar ninguém para operar milagres. Ele mesmo iria fazer sem ninguém precisar pedir. Aí seria muito cômodo. A humanidade nunca ia buscar a Deus, nunca ia se render a Deus. Os milagres iriam acontecer e as pessoas não iam estar nem aí. Deus fez tantos milagres na vida daquele povo, dos israelitas, tirou do Egito, da escravidão, levou para... Aquele povo viu o mar se abrir na frente deles e passou pelo mar seco, o chão seco para eles passarem. Depois o faraó e o exército dele inteiro foi morto, morreu naquele mar, porque Deus, quando os israelitas passaram, ele fechou a passagem e todos eles morreram. Aquele povo viu todo aquele milagre e ainda foi um povo ingrato, porque eles ficavam reclamando, murmurando o tempo inteiro. Isso não faz parte da nossa vida. E não é para dizer nunca, eu estou cansado disso, eu estou cansada daquilo. Não se canse, não se canse, porque quem vai fazer a obra não é você, é Deus. Quem vai operar o milagre não é você nem eu, é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você recebe o seu milagre, você recebe a sua saúde, você recebe a solução dos problemas no seu trabalho, você recebe a bênção no seu casamento, a restauração na sua família. É tudo em nome de Jesus, porque o homem, ele não pode abrir o mar, ele não pode abrir um rio, como aqueles israelitas que ficaram olhando quando Josué foi usado, que Deus abriu o rio Jordão, mas ele usou um homem, ele usou Moisés para abrir o mar. Então creia que você seja seja receptível, que fugiu a palavra, que você seja uma pessoa que Deus use para operar milagres, não só na sua vida, mas na vida das pessoas. Mas profetiza, dá glórias a Deus, ajoelha, agradece, engrandece o nome todo-poderoso, esse nome de Jesus. Ele tem poder e nós crentes, nós não somos chamados de realizadores. Você faz isso, você faz... Não, somos chamados de crentes, porque vivemos pela fé. É pela fé que Deus opera os milagres em nossas vidas. É pela fé que Deus faz a transformação e traz a alegria de volta. E o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, libera o amor, a alegria, a paz que excede todo o entendimento, a paciência para resolver a situação, a amabilidade para tratar bem as pessoas, a bondade para fazer o bem para os outros e para si mesmo, fidelidade para ser fiel com as pessoas ao seu redor, mansidão para não estar brigando com as pessoas, não estar humilhando, nem se deixar humilhar, e domínio próprio para nas situações difíceis não perder a cabeça, não jogar tudo para o alto. Esse é o fruto do Espírito Santo e ele nos dá bom ânimo, ele nos dá alegria de viver. As coisas podem estar do jeito que forem, meus irmãos e irmãs, mas estamos vivos, damos glórias. Apresente aqui no canal qual o seu milagre, qual o pedido do seu milagre para a gente orar pelo seu milagre.
para que Deus opere os milagres na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, mudança de comportamento, mudança, bom ânimo, tendo fé, porque a obra de Deus é feita pela fé, como disse Jesus. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crê naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus, essa é a verdadeira obra. Você crê que Jesus, em nome de Jesus, a sua vida pode ser transformada? Claro que você crê, então diz amém, eu creio, Senhor, que em teu santo nome, pelo teu poder, pelo poder que Deus entregou em suas mãos, eu creio que a minha vida a partir de hoje vai ter renovo, transformação, alegria, prosperidade de Deus, e cai por terra em nome do Senhor Jesus todo desânimo, todo problema, toda enfermidade, tudo que não vem de Deus, porque a nossa parte é crer. Ela é mais fácil, ela é crer. Imagine se Deus dissesse: é você que tem que fazer um milagre. Como que o ser humano ia fazer? Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que nos deu a grande bênção que é a fé. Pela fé, tudo se transforma. Não pare, seja forte, corajoso, corajosa. Vá à frente, vá em busca, em frente. E quando você for, fale: Senhor, o Senhor já vai na minha frente em nome de Jesus, porque eu creio em Jesus Cristo e essa é a obra que o Senhor quer que prevaleça em minha vida, que eu creia em Jesus. E pela minha fé, o problema já foi resolvido. E é assim que agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pelas bênçãos derramadas, pelos milagres do Senhor em nossas vidas, de cada membro das nossas famílias. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que envie seus anjos poderosos para proteger as nossas vidas e cada membro das nossas famílias. E que tudo que precisarmos resolver, que o Senhor vá à frente e prepare o caminho, porque sozinho, Senhor, não vamos. Sem Ti não vamos, Pai. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, porque o Senhor já foi à nossa frente e já liberou. As portas que estavam fechadas são abertas. As portas erradas foram fechadas. As pessoas boas, Deus já colocou em nosso caminho. As pessoas erradas, Deus está tirando do nosso caminho. E é para a glória de Deus que eu oro já agradecendo pela saúde física, mental, emocional, espiritual. E tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.